Olá, bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e aí ficar atento à atualização da nossa playlist. Quer ficar bem informado? Também acesse o nosso site e fique por dentro das principais notícias do estado, do Brasil e até do mundo. Essa semana a segunda onda começou e amanhã, na terça, nós já temos aí aniversário de Cuiabá de 306 anos. E para falar sobre isso, nós vamos falar sobre Cuiabá, falando com um vereador que é considerado um dos mais jovens da casa nessa nova legislatura de 2025, que é o Daniel Monteiro, do Partido dos Republicanos. Até que enfim deu certo, né, vereador, para você ouvir aqui? Bom dia, Grace, bom dia a todos que nos acompanham. Eu não tenho como começar diferente, eu preciso começar esse bate-papo nosso cumprimentando você e todos os jornalistas aqui da nossa capital pelo dia de vocês, né? E com relação à idade, eu tenho esse trunfo aí de ser o mais novo da Câmara nessa legislatura e eu espero dar essa honra para essa juventude, uma representação adequada. Rapaz, Daniel, como que é quando você entra assim uma legislatura, no caso aí sua primeira, que você já venceu essa eleição, sendo mais jovem, o povo te subestima muito? Fala, você é muito novo, você não está sabendo muito, você já passou por muito apuro nesses primeiros momentos ou não? Não, eu nunca deixei isso acontecer, eu sempre fui o mais novo em todos os espaços que eu frequentei, em todos os ambientes de trabalho eu sempre fui mais novo, eu passei na OAB com 21 anos, eu comecei a advogar com 22 anos, eu sempre fui muito precoce em tudo, e sempre pela minha postura, pela minha incisividade, eu nunca deixei que isso me abalasse, nem que ninguém me pormenorizasse pela minha idade. Você tem uma bandeira que ela sobressai bastante durante as sessões, que é a educação. Por que você tem essa afinidade com a educação? De onde que vem esse Daniel que é em prol da educação? Veja, nunca é uma coisa só, é uma série de respostas que se acumulam. A primeira delas é pela minha vocação política. Eu comecei a gostar, o primeiro líder político que eu admirei na minha vida foi Leonel Moura Brizola, quando eu tinha apenas 12 anos. Lembro de estar na sexta série, eu lembro de ler um livro de história em que se explicava o que foi a campanha da legalidade em 62. Estava na sexta série, eu lembro de perguntar para o professor quem foi aquele homem, Leonel Brizola, que encabeçou aquela contra-revolução. E ele me explicou e me mostrou que ele tinha sido o governador que mais tinha investido em educação na história do Brasil até naquele momento. Que tinha uma frase muito forte dele que dizia que nunca tinha visto um boi no Rio Grande do Sul sem uma ferradura, mas via todos os dias crianças descalças. E por aquele motivo ele ia investir muito nas unidades escolares e ia dar dignidade de todo mundo ter o seu tênis, o seu kit escolar, porque ele sabia que não bastava entregar uma escola, era necessário também entregar um kit escolar. Anos depois, quando eu tive a oportunidade de transformar o meu hobby, que era a política, em profissão, quando eu fui convidado para vir a Mato Grosso, para quem não está nos acompanhando e não conhece minha história, eu fiquei 10 anos fora. Eu saí de Cuiabá com apenas 16 anos para estudar e com 25 para 26 eu retorno para trabalhar na Secretaria de Estado de Educação. E lá eu tive a oportunidade de colaborar com o fornecimento dos kits escolares, os uniformes dos kits escolares, fazer tudo aquilo que eu sonhava da época da escola, né? Então eu já entendia que a educação era a fonte emancipadora da classe trabalhadora através dos estudos, e também por uma paixão de lecionar. Eu na faculdade eu monitorava, na faculdade eu apoiava os professores em matérias de direito constitucional, direito penal, enfim, eu sempre tive uma afinidade muito grande com a educação. Acho que é por isso que eu sou muito didático nas minhas explicações. Os parlamentares sempre falam, Daniel, você consegue explicar com muita tranquilidade tudo, justamente por essa vocação. Então a minha paixão da educação vem aí e se intensificou muito nos 3 anos que eu fiquei na Secretaria de Estado de Educação. Certo. Ô Daniel, essa semana Cuiabá está fazendo aniversário, você é cuiabano, ficou fora um pouquinho, mas está aqui de volta. Cuiabá tem muito o que comemorar ou não? Como que você está avaliando como parlamentar hoje? Nós temos que comemorar a nossa cultura, a nossa gastronomia, o nosso amor, a nossa característica humana sem rival no Brasil. Eu digo sempre que quando eu trago alguém de fora, quando eu trouxe lá no passado os meus amigos de Campinas pela primeira vez, todo mundo ficou muito surpreso, todo mundo se espantou com a receptividade do povo cuiabano, como o povo cuiabano recebe bem, trata bem, é amigável. Isso é o maior trunfo do nosso povo. Esse é o maior tesouro que nós cultivamos, que é as relações sociais entre os cuiabanos. Por outro lado, nós também temos que colocar a mão na nossa consciência e entender que Cuiabá saiu do trilho do desenvolvimento faz alguns anos.
Desde o primeiro mandato do prefeito Emanuel Pinheiro, eu entendo que Cuiabá saiu desse trilho, o trilho do desenvolvimento econômico, o trilho do desenvolvimento social, lógico, fazendo algumas ressalvas, mas Cuiabá está feia, Cuiabá está cinza, deixou de ser a cidade verde, Cuiabá não tem mais uma saúde humanizada, Cuiabá tem um trânsito praticamente impraticável, sendo que, acabei de dizer de Campinas, se você analisar Campinas, nós temos 2,5 vezes a população de Cuiabá, com um trânsito muito melhor, com tempo de deslocamento muito menor por quilômetro rodado. Então Cuiabá está caótica, nós precisamos rever Cuiabá, nós precisamos arborizar Cuiabá e melhorar fundamentalmente a saúde da nossa cidade. Então comemoremos os aspectos humanos e critiquemos os aspectos econômicos e sociais. Essa questão de não ter a festa, você se posicionou de a gente não celebrar? Tinha que celebrar, tanto é que vai fazer agora. Eu tinha falado que tinha que celebrar, nunca falei colocar dinheiro público, até porque eu sou contra colocar dinheiro público para fazer festa toda hora, mas uma prefeitura recentemente constituída, com a legitimidade popular pulsando, consegue tranquilamente parceiros na iniciativa privada para cofinanciar uma festa como essa, uma festa de celebração de 306 anos da nossa capital. Você acha que o prefeito aí deu uma recuada, então, com a proposta do mutirão de limpeza no dia do aniversário? Não, ainda tem a proposta do mutirão de limpeza, mas pelo menos vai ter a festa agora, coisa que eu e a vereadora Maísa falamos lá atrás. Entendi. E tem você tem uma presença muito forte que às vezes a gente fica meio na dúvida. Você e a Maísa, né? São opositores, são situação? O que vocês são? Vocês são opositores da gestão do Abílio? Eu não vejo essa dicotomia entre oposição e base. Eu vejo que existe uma terceira figura que talvez seja a que o eleitor cuiabano e o eleitor brasileiro mais espera dos parlamentares, que é a de independência. Todo mundo, quando vota num vereador, ele espera que, embora aquele vereador esteja no arco de aliança de um prefeito, como o nosso partido esteve do Botelho, que a gente tenha a independência para lá na frente, depois da eleição, depois de serem eleitos, poderem fazer críticas quando assim o quiserem, assim o entenderem. Se eu sou eleito pelo povo, pedindo voto para mim, independentemente de quem seja o prefeito, eu preciso avisar quando está errado. O povo cuiabano espera isso de mim. Eu fui eleito prometendo que faria um mandato ativo, altivo e crítico, e que também ajudaria o executivo, até porque eu venho do executivo quando assim fosse possível. Eu tento ajudar na educação especialmente, eu tento ajudar em todas as áreas, discutindo através da Comissão de Constituição e Justiça com profundidade os assuntos pertinentes ao executivo. Eu acho que a minha colaboração é muito grande. Se você analisar na educação, aquilo que eu articulei lá atrás com o secretário Alan Porto em matéria de alfabetização e dá certo. Inglês, recomposição de aprendizagem e material de mais infância, nós economizamos facilmente mais de 25 milhões de reais. 25 milhões de reais para um município como Cuiabá é muito dinheiro. Só o alfabetização e idade certa que eu trouxe do estado junto com o secretário Alan Porto foram 15 milhões de reais que Cuiabá deixou de gastar com o que gastava no passado, que era o PROAC, Programa de Alfabetização Cuiabana. Ou seja, não tem como chamar de oposição quem faz a prefeitura economizar mais de 20 milhões de reais. E houve um burburinho lá nos bastidores da Câmara que o Abílio anda muito por lá. Você se incomoda com a presença do prefeito sempre lá, ou você acha que ele tinha que ficar mais lá pro Palácio? Não me incomodo de jeito nenhum. O que eu acho que ele não tem que ir no horário da sessão, porque a sessão ser prorrogada é um prejuízo para os cofres da Câmara, um prejuízo para a população cuiabana, né? A gente está indo no regimento, 2 sessões ordinárias por semana. Se a sessão é interrompida, se a sessão é suspendida, é suspensa, melhor dizendo, tem um prejuízo assim para a população. Eu não acho que o Abílio pode ir lá todos os dias. Eu respeito o prefeito, assim como eu vou na prefeitura eventualmente, mas não na hora da sessão. E ele estava indo na hora da sessão? Foi essa a minha crítica, inclusive. Foi essa a minha crítica, de horário na hora da sessão. Eu acho que ele pode ir por segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta depois das sessões, simples assim. Entendi. Agora, vereador, o senhor é do Republicanos, o senhor é a nova geração desse partido aí que já está consolidado no país. Como que você está analisando a 2026, o cenário de 2026? Você tem pretensão aí, quem sabe, sair para deputado ou vai trabalhar, se empenhar na questão do candidato aí que a gente está vendo que vai ser o candidato Piveta para governo? Como que você, uma figura jovem, está vendo todo esse cenário? Eu acho que 2026 está se construindo. Eu acho que a candidatura do Otaviano é inevitável. Ele é, para mim, o maior homem público de Mato Grosso,
O maior estadista que nós temos no estado de Mato Grosso é o Otaviano Olavo Pivetta. O que ele fez, o legado que ele deixou em Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, não tem rival. É uma obra sem precedentes em matéria de gestão pública aqui no estado. Exemplo de saneamento básico, exemplo em educação, exemplo em saúde. O que ele vem fazendo hoje junto ao governador Mauro Mendes, especialmente em duas áreas, quais sejam educação e infraestrutura, também são revolucionários. Se você olhar que a educação saiu de 22º, foi para o 8º lugar no ranking nacional. Se você analisar aqui em infraestrutura, Mato Grosso fez mais do que o governo federal durante os primeiros 4 anos do governador Mauro Mendes. Sendo que o Otaviano tem uma grande influência na Cinfra, a gente vê que ele está mais do que preparado. Então o partido hoje detém o maior ativo que um partido pode ter, qual seja um grande político, um grande líder. Nós temos esse grande líder chamado Otaviano Pivetta. Da minha parte, em relação a sair candidato a deputado, eu não tenho vontade nenhuma de ser deputado estadual, não tenho vontade de ser deputado federal hoje. Eu quero continuar meu mandato como vereador. Eu não posso dizer que eu não vou ser candidato, eu não tenho esse direito, porque política se faz em grupo. Política se faz de maneira conjuntural. Se o partido entender que para a candidatura do Otaviano, que para a chapa de estadual ou de federal a minha candidatura é imperiosa, é necessária, aí eu tenho que sair, mas eu não quero. A minha vontade pessoal é de não sair candidato a deputado, até porque o meu sonho é voltar um dia para o executivo. Meu perfil é de executivo, eu sei executar, eu sei gerir time, eu sei montar equipe. É isso que eu faço na minha vida, tanto na iniciativa privada, quanto no setor público, como eu já fiz na SEDUC. Eu sou bom nisso, eu sei emitir e criar um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, meu sonho não é avançar no legislativo, meu sonho é voltar para o executivo. Entendi. Vereador, o senhor apresentou aí uma iniciativa a respeito do SUS e do abrigo dos idosos. E eu andei dando uma lida, você vai ter que sair um pouco ali do legislativo de Cuiabá e articular com os deputados, né, para que isso possa encaminhar. Queria que você explicasse e falasse como que está essa tratativa. É o seguinte, primeiro a gente tem que entender que uma Câmara Municipal legisla sobre temas específicos. É aquilo que a gente chama constitucionalmente de competência local. O Estado com a competência residual e a União com a competência federal. Na nossa competência como vereador, eu não posso legislar sobre o Estatuto do Idoso, que é o que eu quero alterar. Qual que é a alteração que eu quero fazer no Estatuto do Idoso? Pegar as ILPIs, Instituições de Longa Permanência de Idosos, que estão previstas expressamente nesse estatuto, e alterar o status, a natureza jurídica delas, de assistência social para a saúde. Para quê? Para que a saúde possa colocar, injetar, cofinanciar com dinheiro essas instituições. Se a gente analisa o desenho institucional do Brasil, do orçamento no Brasil, a saúde detém 15%, 20%, constitucionalmente falando. A educação, 25%. A assistência social não tem vinculação. A assistência social sempre fica com menos orçamento, sempre fica com pouco orçamento, se for confrontada com secretarias tais quais saúde e educação. Por isso é fundamental que essas instituições tenham essa mudança de perfil reconhecida. Já existe uma proposta legislativa lá em Brasília, que é o projeto 3512 de 2023. Hoje mesmo eu estou indo lá no Abrigo Bom Jesus fazer um vídeo com a Márcia para rogar os nossos deputados federais que apoiem esse projeto. E tem um outro ponto que não é apenas sobre o dinheiro. Não é apenas sobre poder passar a receber dinheiro da saúde. É uma questão também de justiça, porque o que se pratica nessas instituições é saúde, ponto final. Você vê senhores e senhoras que estavam acamadas e passaram a voltar a andar. Você vê senhores e senhoras que conseguiram vencer uma depressão. Você vê saúde acontecendo em todo momento, com fisioterapia, psicólogo e outros médicos nessas instituições. Ou seja, aquilo é muito mais saúde do que assistencialismo. E esse é o movimento que eu criei. Eu criei um manifesto em apoio a esse projeto. Eu dei o nome desse manifesto de Manifesto pela Emancipação da Manhã. E eu espero que ele cresça. Nós estamos recebendo cada vez mais assinaturas e nós vamos chegar aos nossos deputados federais para que coloquem debaixo do braço e aprovem esse projeto em Brasília. Entendi isso. Porque a assistência social é como um lugar que você dá comida e não dá
o que você está falando, esse atendimento de saúde, e vai muito além disso. Vai muito além disso, e aí vai pelo SUS, né? Exatamente. O recurso vem do Ministério da Saúde? Viria, né? Viria do Ministério da Saúde, né? Ou da Secretaria de Saúde do Estado ou do município. Hoje não pode. Simplesmente se o prefeito ou o governador quiserem colocar dinheiro da saúde lá no abrigo, não podem. E isso, se for aprovado esse projeto, vai ser muito bom, porque não vai beneficiar só o Abrigo Bom Jesus, vai beneficiar ILPs no Brasil inteiro. E tem a questão de que eles vivem mais de doações, né? É praticamente ficam reféns. Só doações. Se você analisar quanto que a Prefeitura de Cuiabá repassa em convênio para o Abrigo Bom Jesus, isso dá mais ou menos 35% do custo operacional. 70%, 65% é doação. Não tem como. É uma responsabilidade muito grande para você viver com o pires na mão. Entendi. Vereador, nosso programa está acabando. Queria te agradecer por você ter vindo aqui. Tem mais um recadinho para dar para gente? Eu só te agradecer e parabenizar novamente pelo Dia do Jornalista. Parabéns Cuiabá, né? Parabéns Cuiabá também, exatamente. Isso vai para o meu Instagram, amanhã nas redes sociais, porque hoje é segunda-feira, mas amanhã já vai subir os nossos parabéns para nossa querida Cuiabá. Obrigada, Daniel. Sucesso lá no seu mandato, que você possa tirar do papel todas essas iniciativas que, a princípio, são muito positivas. E para você que ficou com a gente até agora, obrigada pela sua audiência. Segue a gente nas redes sociais, segue o vereador lá para você acompanhar o mandato dele, fiscalizar, ver certinho, porque ele é criador de conteúdo também. E eu te aguardo no próximo programa. Tchau.